Boa tarde a todos, companheiros de consanguinidade ideológica. Quero parabenizar a organização desse evento. Estive no ano passado nas comemorações de aniversário do Inverta e senti, nesse momento que aqui estou, uma diferença e uma evolução extraordinária. Tenho a esperança de que esse seja um ritmo cada vez maior a partir desse momento. Umas mesas muito bem compostas, muito instrutivas. Eu vou tentar falar de um assunto que é muito amplo, né? Mas vou tentar ser sistemático, partindo dos conceitos que norteiam a nossa praxis e as nossas teorias, que é o materialismo histórico dialético. Nós temos, em todos os momentos históricos da humanidade, em todas as formações sociais, desde a primitiva até a atualidade, postulado por Marx, que sintetizou isso e facilitou a nossa compreensão da ciência, que ele denominou ciência da história, os diversos modos de produções característicos. O que são isso? Modos de produções das formações sociais, desde os primitivos até a atualidade. Hoje nós estamos sob a égide do capitalismo, que só sabemos, muito se tem falado, se está em agonia ou não. A verdade é que ainda estamos padecendo muito. Estamos dentro do conceito que Karl Marx postulou, chamado capitalismo, que é o transitório para o sistema político e o modo de produção considerado o último histórico, denominado comunismo, onde os meios de produção passam política e definitivamente para a mão da coletividade, do povo organizado. Então, para a gente compreender melhor, todas essas civilizações na história da humanidade têm inerente à sua constituição psíquica, orgânica, a cultura. O homem, como postulou Sigmund Freud, que é um psicanalista que falou com propriedade, como poucos, sobre a importância e a entrada do homem na cultura do ponto de vista psíquico, do que isso representaria para o ser humano, que representou na história para o ser humano. Voltando à questão da teoria marxista, nós vamos ter, dentro desse sistema que nós estamos dizendo transitório, capitalista, posteriormente seria o sistema socialista, que é o verdadeiro transitório entre os dois, mas que nós já temos no mundo e no Brasil, pelo menos formalmente, constituído como um governo de esquerda, um governo socialista, mas que na verdade não é ainda. Mas poderá vir a ser construído, e isso vai depender da ação da coletividade, ação política da coletividade. Bom, o que isso vai implicar na cultura? Hoje, nós estamos vivendo, como em todos os modos de produção, os efeitos tanto positivos quanto negativos desse pensamento cultural, desse efeito de um sistema ou de um modo de produção histórico. Nós teremos algumas questões para colocar aqui, que eu acho que é importante ver como que nós podemos, nesse momento em que todo um clima universal nos chama a pensar a questão da cultura, qual o papel que ela tem representado, não só na história, e pode nos representar agora, nesse momento crucial. A cultura, como esse caldo cultural, na história recente, inclusive, tem sido um dos grandes pilares, apoiadores, um general da reação e da luta pela dignidade, pelo território, pela autonomia dos povos. Tivemos a guerra napoleônica
na União Soviética, na antiga Rússia, né, um exemplo disso. Mas, precisamente, na invasão de Hitler à Rússia, nós tivemos um exemplo extraordinário do que representou essa força da cultura, que a gente não consegue perceber, mas que é tão material, que produziu um ânimo surpreendente a ponto da população, da coletividade, suportar o agressor e expulsá-lo na maior dignidade, com a maior força, graças ao seu ímpeto, ao seu amor, às suas heranças, aos seus valores, que está neste caldo cultural. Como que nós podemos resgatar essa importância hoje? Entendendo, conhecendo, pensando sobre, né, os vários modos de produção e o caldo cultural inerente a eles. Principalmente agora, né, eu acho que fiquei muito surpreso positivamente quando vi ontem a apresentação de alguns grupos culturais, que é um grande passo para mostrar uma outra cultura que não está normativizada na mídia mais, que é a cultura popular, são as danças, o folclore. O que isso representa para todos nós? Nós temos memória. Nós temos uma memória altamente sofisticada. Graças a ela, o homem pôde, como animal, se distinguir e se tornar um ser original na face da Terra, tanto para o bem quanto para o mal. Só que nós estamos vivendo, apesar de todos os rótulos, nós temos muitas vezes vestido a carapuça de que somos a ameaça, o mal, porque pensamos diferente somente. O único pecado que nós cometemos em toda a nossa existência foi pensar diferente. Mas graças a Deus, vou continuar e tenho a esperança de que muita gente compõe esse exército de pensadores, de seres pensantes e diferentes. Porque pensar como o capital, através de uma teoria maquiada, neoliberal e imperialista, é renunciar a todo o nosso desejo, a toda a perspectiva de mudança histórica. E vejo, então, estou dizendo isso para fundamentar a importância do resgate da nossa história, principalmente, nela a presença dessa coisa invisível, mas que está tão materializada, tão viva nas tradições do mundo todo, de todas as culturas, e que, no Brasil, particularmente, nós temos uma diversidade extremamente rica, objeto de inveja, de especulação de outros países, onde a cultura milenar está praticamente esgotada em termos de opções de produções, de novidades. E nós temos aqui uma riqueza, estamos pisando ainda nessa riqueza e estamos vendo perplexos, estarrecidos, como o relato do nosso indígena brasileiro que nos trouxe hoje, que eu acho que conseguiu me deprimir profundamente, me colocar num nível de impotência tal do que estamos fazendo por esta gente. É um assassinato cultural. Há uma arquitetura perversa, articulada por trás disso. Não é maniqueísmo, não. É a realidade. Tudo isso em função da acumulação, do ganho, do capital. E o que nós vamos fazer? Qual alternativa nós podemos pedir ao apelo que nos foi feito agora? Ele não está representando aqui só as tribos. Ele fez uma proposta que poucas vezes ouvimos. Precisamos de vocês, precisamos de todos nessa luta. E, no entanto, muitas vezes a gente acaba cruzando os braços, né, e nos omitindo, mesmo tendo um discurso formal, um discurso de esquerda muito bem articulado, mas a gente coloca comodamente, não é a prioridade agora.
A prioridade é mudar, fazer uma revolução. Mas como vamos fazer? Se nós estamos vivendo esse drama de um irmão que está aqui com a gente. Então, é uma cultura que ele está defendendo, as tradições dele. De forma que, vou tentar resumir aqui minha fala, porque tem mais gente para falar. Esse é um exemplo de que eu estou dizendo que o grande patrimônio que nós temos na humanidade, muito mais importante, talvez, né, do que todas as riquezas do mundo reunidas, é o patrimônio intelectual. É a história, a nossa memória, a nossa cultura, que tem uma gama imensa de representações nas artes, na literatura, na música, na ciência. Podemos falar até de uma cultura que está surgindo agora, bem específica, que foi colocada aqui, que é a cultura, vamos dizer, ecológica, incluindo o homem, interagindo, o homem, integrando o homem definitivamente e harmonicamente o mais possível dentro dessa concepção. Então, para não me alongar, eu queria só colocar essas posições, mas no sentido de se começar a pensar ou refletir sobre como a cultura pode nos ajudar nos momentos de adversidade da vida, já que ela é um dos fatores fundamentais da sustentação, do alimento que nos sustenta o espírito. E vamos precisar muito desse resgate nos momentos adversos que, infelizmente, se prenunciam. Um grande abraço e muito agradecido pela oportunidade.